Beleza, agora eu vou falar sobre a lei de Kirchhoff. Então, lei de Kirchhoff. Beleza, o que ela é? Elas são duas leis, né? E ela é basicamente o fundamental de análise de circuitos elétricos. Tipo, esse cara tava fazendo experimentos com eletricidade e aí ele viu algumas leis fundamentais, que a gente chama de lei de Kirchhoff das correntes e das tensões. E aí a gente usava pra fazer análise de circuitos, que é o jeito que, tipo, ela é o jeito fundamental de fazer. Ela é basicamente a lei fundamental de resistência e corrente. Mesma coisa que a lei de Ohm. Então, beleza. Eu tenho o circuito aqui. Vocês já estão cansados de ver esse circuito, né? Assim, calma. Acho que ficou mais certinho, vai. Então, eu tenho um circuito aqui. Eu vou fazer um circuito bem simples, né? Tá bom. Eu tenho uma corrente que passa por aqui. Tá. O seguinte. Quando eu tenho um circuito em série, bem simples, a mesma corrente que passa por aqui é a mesma corrente que passa por aqui. Se você olhar em uma análise mais olhar de fora, assim, parece fazer muito sentido que a corrente passa por aqui, é a mesma que passa por aqui. Mas é um pouco estranho a gente pensar isso, né? Tipo, eu tenho uma resistência X, eu tenho uma resistência Y, e a corrente passa por X é a mesma que passa por Y, sabe? Por quê? Porque a tensão aqui é diferente daqui. Então a gente faz a lei de Ohm e dá certo. E aí agora a gente pode introduzir uma das leis de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff das correntes. O que ela diz? Vamos chamar nó A, nó B, nó C. Igual a gente fez. Ela basicamente fala a soma das correntes que entram no nó, é igual à soma das correntes que saem. Então o que isso significa? A corrente que entra no nó é a mesma que sai. A corrente que entra no nó é a mesma que sai. E a corrente que entra no nó é a mesma que sai. Então todas as correntes aqui são iguais, por causa da lei de Kirchhoff. Tá. Basicamente, vamos supor que eu tenho outro circuito. Tá, então beleza. Aqui a gente tem nó A, nó B, nó B, nó C e nó C. O que significa? A soma das correntes que entram, então essa corrente aqui que passa por aqui é igual à soma das correntes que saem. Então tá. Essa corrente é igual, exatamente igual a essa aqui. Porque isso aqui é um nó só. Isso aqui é outro nó. Agora vem a questão, né? Quando eu falo que a soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem, aqui só tem uma corrente. E aqui tem duas. Chama de I1 e 2. Então o que isso quer dizer? Que I é igual a I1 mais I2. Por quê? Porque a soma das correntes que entram no nó é igual a soma das correntes que saem no nó. Então, nesse nó aqui, a gente tem I1, porque a corrente que entra nesse nó é I1 e I2. Então eu tenho I1 mais I2 igual a I. Então, se eu for chamar de 3, I seria igual a I3. Entendeu? Então, essa lei de Kirchhoff das correntes, ela é bem importante quando a gente faz análise de circuitos. Principalmente quando a gente faz análise nodal. Depois eu vou explicar um pouco sobre análise nodal. Mas é importante sempre lembrar disso, né? De corrente que entra, beleza. Quando a gente fala de lei de Kirchhoff também, a gente tem que pensar na outra lei de Kirchhoff. Essa foi a lei de Kirchhoff das correntes. Mas a gente tem mais uma, que a gente chama de lei de
de Kirchhoff das tensões. O que ela significa? Ela fala assim: a soma das tensões em uma malha é zero. O que isso significa? O que é uma malha, primeiramente, né? Eita, caralho, errei. Então, uma malha é um caminho fechado. É basicamente um caminho fechado. Então isso aqui é uma malha. Isso aqui é uma malha. Se eu fosse fazer essa análise, isso aqui seria outra malha. Isso aqui seria outra malha. Vamos colocar mais isso aqui. Tá. Agora, o que significa a ação dos correntes que entram e a ação dos correntes que saem? Vamos supor, quando a gente faz eles em série, né, a gente demonstra assim. Por quê? Por que esse sinal é diferente desse? Basicamente, uma fonte de tensão, ela está fornecendo energia. Então, se você pegar ela e ligar um LED, ela vai jogar energia no LED. Agora, um resistor é um componente passivo, ou seja, ele gasta energia. Então, enquanto um dá, o outro gasta. Por isso que as polaridades deles são opostas, né? O resistor em si, o componente, não tem polaridade. A gente está analisando com polaridade para a gente entender a lei de Kirchhoff das tensões. O que seria, basicamente? Seria eu falar: a energia que eu estou dando para o sistema é a mesma energia que eu estou gastando no sistema. Então, por exemplo, eu vou ligar um LED, o LED liga, a energia do meu sistema é a energia que o LED liga. Basicamente. Então, eu posso falar que os componentes ativos, que são os que dão energia, tensão no caso, vai ser a mesma coisa que as tensões dos componentes passivos. Tá? A gente coloca a polaridade aqui para fazer essa análise de circuitos. Então, o que é isso, né? Então, se eu fosse analisar com polaridade aqui, seria basicamente menos V mais VR1, tá, vou chamar aqui de R1 e aqui de R2, mais VR2 igual a zero. Soma das tensões numa malha é zero. O que isso significaria? Eu vou passar isso aqui pro outro lado. Entendeu? Então, a lei de Kirchhoff das tensões é basicamente falar: toda a energia que eu estou dando para o meu sistema está sendo consumida. Como que a gente chama de energia? A gente não fala necessariamente de energia, mas a gente fala energia em forma de tensão. Então é basicamente isso. Se eu estiver considerando esse circuito aqui, por exemplo, vou chamar de R3. A tensão que tá... Vamos ignorar essa parte aqui, né? Eu tô colocando a corrente, então ela tá entrando pelo positivo e ela tá passando pelo negativo. O que isso significa? É basicamente falando que a tensão que eu tô gastando nesse cara é a mesma que eu tô gastando nesse cara. É basicamente seguir a lei de Kirchhoff. Porque o que acontece? Por que tem esse tipo de avaliação? Pensa, esse cara, ele tá recebendo energia da onde? Desse circuito aqui. Então, pra ele, olhando só pra ele, tudo isso daqui é uma coisa só. Então, pra ele, tudo isso aqui é um componente que me dá energia, entendeu? Então, quando a gente faz isso, a gente vai fazer a análise desse cara, a gente faz VR3 menos VR2 igual a zero. Porque pra gente, pra esse cara todo tá dando energia, entendeu? A mesma coisa pra cá. Então, se eu tenho R4 e R5, a gente vai fazer mais, menos. Então, VR4 mais VR5 menos VR3 igual a zero. VR3 igual a
VR4 mais VR5. O que a gente está falando? A atenção que esse cara está recebendo vem de tudo isso daqui. Como que a gente representa tudo isso daqui? Através do VR3. É um pouco confuso, mas é importante entender essa parte, que ela vai ser primordial para as próximas análises de circuito. Mas é isso, assim. Lembrar que essas polaridades elas são úteis na hora de fazer esse tipo de exercício, né? E o que é componente passivo, o que é componente ativo, né? O que dá energia, o que recebe. Sempre que a gente está falando de fonte de tensão, ela vai dar energia, né? Então, ela não vai receber energia no resistor, por exemplo. Eu coloco lá o resistor, esquento, e é isso. Então, isso aqui foi um pouco sobre as leis de Kirchhoff. Mais pra frente eu vou fazer alguns exercícios de análise de circuitos. Mas no geral é isso aí.